Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouco mais sobre a nossa querida matemática. Bom, para começar a aula de hoje, você sabe o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue contar, medir, aumentar e diminuir. No nosso dia a dia, existem inúmeras situações que a gente consegue relacionar duas grandezas. No nosso dia a dia, existem muitas situações que associam duas grandezas ou mais. Medidas, tempos, velocidade, espaço. Todas essas grandezas estão sendo relacionadas. As grandezas têm entre elas uma coisa chamada constante de proporcionalidade, que ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. O que isso significa? Se elas forem diretamente proporcionais, quando uma grandeza subir, a outra grandeza também vai subir na mesma proporcionalidade. Por exemplo, se você está organizando uma festa, quanto mais convidados tiverem nessa festa, maior vai ter que ser a quantidade de comida para que você consiga suprir a necessidade deles. Ou seja, aumentou a quantidade de convidados, tem que aumentar na mesma proporção a quantidade de comida. Beleza? Já as grandezas inversamente proporcionais, elas funcionam exatamente ao contrário. Quando uma grandeza sobe, a outra automaticamente diminui. Por exemplo, as grandezas de velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Por exemplo, se um corredor está disputando uma corrida, quanto maior a velocidade que ele tiver, menos tempo ele vai demorar para conseguir terminar aquele percurso. Quando as grandezas são realmente proporcionais, a gente consegue, em determinadas situações, descobrir valores desconhecidos, utilizando o teorema fundamental das proporções. Bom, pessoal, o que o nosso professor está falando aqui para a gente? A propriedade fundamental da proporção mostra que, se A, B, C e D formam uma proporção nesta ordem, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver como que isso funciona. Então, pessoal, se eu pegar essas proporções A, B, C e D e fizer a relação de A está para B, assim como C está para D, eu consigo construir essa propriedade fundamental. E o que é que significa esse produto dos meios é igual ao produto dos extremos? Significa que, se eu multiplicar A por D e B por C, essa minha igualdade se mantém. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. O Cauã ficou com aquilo na cabeça e perguntou: podemos ver alguns exemplos? É claro, Cauã, a gente vai ver alguns exemplos para conseguir elucidar um pouco mais essa relação. Por exemplo, João percorre 96 quilômetros gastando 8 litros de combustível para fazer uma viagem de sua casa até o sítio da família. Em seguida, percorre 336 quilômetros para ir até uma cidade vizinha, ali do sítio da família. Pergunta: qual será a quantidade necessária de combustível? Pessoal, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Primeira coisa é montar uma tabela com os quilômetros percorridos e a quantidade de litros. Então vamos escrever, 96 quilômetros percorridos, ele gastou 8 litros. Para que ele consiga fazer o percurso de 336 quilômetros, ele vai gastar a quantidade X de litros de combustível. A partir daí, a gente vai montar a nossa proporção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a relação entre as grandezas. Por exemplo, se a quantidade de quilômetros percorridos aumenta, o que vai acontecer com a quantidade de litros? Também vai aumentar. Quanto maior a distância, mais combustível você vai precisar para conseguir fazer o percurso. A partir daí, a gente monta a nossa proporção, sabendo que são grandezas que são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. A proporção fica: 96 está para 336, assim como 8 está para x. Vamos fazer as multiplicações cruzadas: 96 vezes x e 336 vezes 8. Então, 96 vezes x
igual a 336 vezes 8. 96x é igual a 2.688. Quem vai ser x, pessoal? Que é a quantidade de litros. A divisão entre 2.688 por 96, chegando no resultado de que x é igual a 28. Ou seja, ele vai precisar de 28 litros de combustível para fazer esse percurso do sítio da família dele até a cidade vizinha. Beleza, pessoal? Um outro exemplo. Um produtor rural tem uma produção anual de 18 toneladas de frango. Pergunta: quantas toneladas ele terá em 7 meses? Então, vamos fazer da mesma forma que resolvemos o exercício anterior. Primeiramente, montar uma tabela que vai relacionar toneladas com meses. Começando, ele diz lá que são 18 toneladas anuais, ou seja, ele vai conseguir produzir 18 toneladas em 12 meses. Aí a pergunta é, quantas toneladas ele terá em 7 meses? Então, vamos colocar o 7 na posição dos meses e a quantidade vai ser x, beleza? Depois que a gente monta a tabela, vamos entender a relação entre as grandezas. Se eu aumentar a quantidade de toneladas, mais meses eu também vou precisar para produzir aquilo. Ou seja, aumenta as toneladas, aumenta a quantidade de meses. Estou falando, então, de grandezas diretamente proporcionais. Montando a nossa relação, temos 18 está para x, assim como 12 está para 7. Fazendo a multiplicação cruzada dos meios e dos extremos, temos 12 vezes x e 7 vezes 18. Resultando em que 12x é igual a 126, quem vai ser x? Vai ser a divisão entre 126 e 12, chegando no resultado de 10,5. Ou seja, em 7 meses, esse produtor rural consegue produzir 10 toneladas e meia de frango. Bom, pessoal, nós acabamos de ver 2 exemplos em que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Exemplo, pessoal. Uma gráfica recebeu um pedido para realizar a produção de materiais. Estimou-se que 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Porém, vamos supor que uma dessas máquinas quebre, estrague, antes de iniciar o serviço. Pergunto, qual será o tempo necessário para atender esta demanda, visto que eu não tenho mais as 3 máquinas, eu vou ter apenas 2. Quanto tempo que eu vou precisar para realizar esse serviço? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício de grandezas inversamente proporcionais. Pensa o seguinte, se você tinha 3 máquinas e gastaria 24 horas para fazer o serviço, se a sua quantidade de máquinas diminuiu, o que vai acontecer com o tempo? Logicamente, esse tempo vai se elevar, porque você tem menos máquinas para fazer o trabalho. Portanto, o seu tempo de realização vai aumentar. Isso mostra que as grandezas são inversamente proporcionais. Para a gente conseguir resolver esse problema, a gente também vai ter que inverter uma de nossas grandezas. Mas fica tranquilo, que no exemplo a gente vai ver como que faz, beleza? Continuando o exemplo, pessoal, vamos montar a nossa tabela, que vai relacionar o número de máquinas com o tempo de produção em horas. Então, eu tinha 3 máquinas e demoraria 24 horas para realizar esse serviço. Só que o que aconteceu? Uma dessas máquinas estragou, pifou, quebrou antes de começar. Então agora eu só tenho 2 máquinas. Qual vai ser o tempo de produção? É o que a gente quer descobrir. Eu vou chamar de x. Lembrando que esse x, né, está ocupando o lugar de um número, no caso aí um número inteiro, mas pode ser um número real qualquer. Qual vai ser a proporção que eu vou montar, pessoal? Lembrando, né?
Se eu diminuir a quantidade de máquinas, automaticamente o meu tempo de produção vai ser maior, porque eu tenho menos máquinas para fazer o mesmo trabalho. A relação vai ficar 2 está para 3. Vejam que eu inverti a relação ali do número de máquinas. Antigamente, nos exercícios anteriores, eu escreveria 3 está para 2, se elas fossem diretamente proporcionais. Mas como elas são inversas, eu inverti a minha relação. Ou seja, ao invés de escrever 3 está para 2, eu vou escrever 2 está para 3. Beleza, pessoal? Então, continuando. 2 está para 3, assim como 24 está para x. A partir daí, eu vou fazer as minhas multiplicações cruzadas. 2 vezes x e 24 vezes 3, resultando em que 2x é igual a 72. Quem vai ser x, pessoal? 72 dividido por 2, resultando em 36. Ou seja, pessoal, com 2 máquinas, eu vou precisar de 36 horas para conseguir fazer o serviço que antes eu conseguiria fazer em 24 horas, tendo 3 máquinas. Pessoal, mais um exemplo. Uma construtora foi contratada para a reforma de um condomínio. A previsão é de que, com 6 funcionários, a reforma levaria 18 dias para ser concluída, né? Porém, caso fossem contratados mais 3 funcionários, o tempo necessário para realizar a reforma será de... É isso que a gente vai descobrir, pessoal. E vamos seguir aquele tutorial. Primeiro a gente monta a tabela, depois entende qual é a relação entre as grandezas e depois monta a relação. Bom, a tabela vai relacionar funcionários com dias, quantidade de funcionários com dias necessários para resolver o problema da reforma. Vamos preencher. Com 6 funcionários, demorariam 18 dias para realizar a reforma do condomínio. Se eu tiver 9 funcionários, por que 9, pessoal? Porque o problema diz que se fossem contratados mais 3, ou seja, os 6 que eu já tinha, mais os 3 que podem vir a ser contratados, eu ficarei com um total de 9 funcionários. E quantos dias vai demorar? É isso que eu quero saber, então eu vou chamar de x. Agora eu vou entender a relação. Se a quantidade de funcionários aumenta, ou seja, se eu tenho mais mão de obra, mais gente para fazer o serviço, é claro que a quantidade de dias que eu vou demorar para fazer essa reforma, ela vai diminuir. Ou seja, eu tenho uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra automaticamente diminui na mesma proporção. Quando isso acontece, não podemos esquecer que eu preciso inverter uma das minhas grandezas. Nesse caso, para diferenciar do exemplo anterior, eu inverti a segunda grandeza, que no caso são os dias, para mostrar para vocês que indifere se você inverte a primeira ou a segunda grandeza. Então eu fico com 6 está para 9, assim como x está para 18. Reparem, pessoal, que essa segunda grandeza, que está relacionada aos dias, eu inverti. O x eu coloquei no numerador e o 18 foi para o denominador. Nesse ponto, basta fazer a multiplicação cruzada. 9 vezes x vai ser igual a 6 vezes 18. 9x vai ser igual a 108. E quem vai ser o x, pessoal? X vai ser o resultado da divisão de 108 por 9. E chegamos no resultado de que x é igual a 12. Ou seja, se eu tiver mais 3 funcionários para fazer essa reforma, ao invés de demorar 18 dias, eu vou fazer a mesma reforma
em 12 dias, tendo uma economia aí de 6 dias de trabalho. Bom, pessoal, vocês viram, tem que prestar muita atenção na hora de entender as grandezas, para saber se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Porque se você confundir uma coisa com a outra, o resultado vai estar errado. Quando é diretamente proporcional, quando uma grandeza sobe, a outra também vai subir. Quando é inversamente proporcional, uma grandeza sobe e a outra diminui. E a gente viu alguns exemplos bem legais para conseguir elucidar bem essa questão. Pessoal, vocês lembram que lá no começo eu falei para vocês do teorema fundamental da proporção e eu usei as letras A, B, C e D? Vale lembrar que aquelas letras ali, elas estão representando números reais qualquer. Eu apenas coloquei aqueles números para facilitar a explicação e ficar um pouco mais didático para vocês. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda e rica aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!